que as estrelas e o sol. São 5 letrinhas que alegram minha vida, fazem o meu dia bem melhor. Colorem o meu céu, mais doce que o mel, mais forte que qualquer super-herói. Toda força do mal ele destrói. São 5 letrinhas que brilham, 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 mais que as estrelas e o sol. São 5 letrinhas que alegram minha vida, fazem o meu dia bem melhor. Colorem o meu céu, mais doce que o mel, mais forte que qualquer super-herói. Toda força do mal ele destrói. Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, viu? A gente tá orando para passar logo tudo isso e a gente poder se ver de pertinho. Mas enquanto isso não acontece, hoje nós temos mais um domingo, um privilégio de estarmos aqui reunidos para aprender da palavra de Deus. Olha, e é por isso que você é muito bem-vindo. Seja bem-vindo à nossa escola dominical. Vamos começar o nosso estudo, pessoal? Olha, hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu acho que é tão interessante e acho que todo mundo já passou por isso. Olha só, a gente vai falar sobre o medo. O medo. Quem foi que nunca sentiu medo na vida? Eu já senti um monte e ainda sinto. Do que você tem medo? Do escuro? Você tem medo de ficar sozinho? Você tem medo de ir no dentista? Ou você tem medo de tirar uma nota baixa na prova, uma nota ruim? Ah, não, tem gente que tem medo mesmo de ficar doente. Ou tem gente que tem medo de não ter amigos. E aí, cada um tem medo de uma coisa, né? Do que você tem medo? A nossa história de hoje é sobre o medo. E o medo, ele vem mesmo. Ele entra no nosso coração e faz a gente ficar assim, igual essa menininha aqui, Não é verdade? Pois é. E aí eu me faço às vezes a pergunta, será que os adultos têm medo? Olha, nós vamos descobrir hoje. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá na Bíblia, na nossa Bíblia, tem uma história. Ela é contada em 3 livros diferentes. Ela é contada em Mateus, em Marcos e em Lucas. E você sabia que essa história ela fala de gente adulta que teve medo? E gente adulto que tem medo, nós vamos descobrir quem são. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. São os discípulos. Acredita nisso? Os discípulos tiveram medo. E sabe por que eles tiveram medo? Porque eles são como nós. Nós também temos medo muitas vezes. E nós vamos aprender com eles hoje como que a gente pode fazer. Porque a gente também pode pedir para Jesus muitas coisas assim como eles pediram. Vamos ver? Então vamos lá, olha lá, os discípulos, eles andavam com Jesus. Eles já tinham visto que Jesus ensinava as pessoas sobre o reino de Deus. Jesus, ele já tinha também feito alguns milagres. Milagre é aquela coisa que só Jesus faz.
que ninguém pode fazer e só ele tem poder para isso. Uma vez ele curou o centurião, o servo do centurião, e ele fez, sabe como? Só com a palavra dele. Ele nem foi até a casa de onde ele estava, ele disse, e o homem foi curado, o servo do centurião. Ele também visitava as pessoas doentes e ele também curava essas pessoas. Sabe, a sogra de Pedro foi uma dessas pessoas que recebeu a visita de Jesus. E teve um dia que mesmo depois de um monte de coisa que Jesus fez, ensinou, mostrou, falou, ele estava cansado. E aí ele falou para os discípulos, olha, eu quero ir lá para o outro lado da margem, lá da Galiléia, do lago. E aí, olha só, gente, o tamanho desse lago, olha como ele é gigante. Eu até... Quando estava aprendendo sobre isso, eu até fiquei pensando, porque todo mundo fala Mar da Galileia, só que na verdade ele é um lago enorme. E aí, ó, nem coube na foto que a gente estava tentando mostrar, é muito grande. E ele parece um mar mesmo, de tão grandão que ele é, tá bom? E aí Jesus falou assim, vamos pegar um barco, vamos lá do outro lado da margem, porque a gente tem algumas coisas para fazer. Só que os discípulos não sabiam que eles iam ter uma grande lição durante essa viagem. Foi muito interessante, muito legal. Vamos ver? E aí eles pegaram um barco. Será que o barco era assim? Ou será que era assim? Olha que barcão bonito, grandão. Quando eu comecei a pesquisar, eu fui vendo, não eram assim os barcos. Olha só como eram os barcos. Bem pequenininhos e bem simples. Eles tinham uma vela. Vela serve para o vento levar o barco, para ajudar a ser um pouco mais rápido nessa mudança de posição. Vamos ver? Olha só como eles ficavam. Era mais ou menos assim, né? Eram barquinhos pequenos que faziam as trajetórias por onde também os discípulos pescavam. A gente conheceu outras histórias, né? E aí começa a nossa história. Eles pegaram o barco e foram atravessar conforme Jesus tinha pedido. E aí nós vamos ler lá em Marcos 4, no capítulo 4, versículo 36, tá bom? Capítulo 4, versículo 36. Eu vou ler com vocês. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que ele já estava a encher-se de água. O que acontece quando um barco está cheio de água? Ele afunda, não é verdade? E olha os discípulos como estavam desesperados. Olha isso. Eu acho que eu também ficaria com medo. Mesmo se eu fosse adulta, eu já sou, mas eu tenho medo. E eu acho que eles também estavam com muito medo. A Bíblia fala que eles estavam não só com medo, eles estavam desesperados. Olha lá, no versículo 38 está escrito assim, ó. E Jesus estava na popa, dormindo, acredita? Olha o temporal, olha os raios, olha o vento quase derrubando. E ele estava dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e eles falaram, mestre, você não se importa, nós estamos perecendo. Perecendo quer dizer morrer. Eles acreditavam que ali não ia ter mais uma saída, que eles iriam morrer. Acredita? Esse era o medo deles. E aí Jesus acordou, olhou a situação e agora vem a melhor das lições. E aí ele levantou, ele olhou, ele falou assim, mar, vento, aquietem-se, emudece. E aí o que aconteceu? O vento se aquietou e fez-se grande bonança, ficou tudo muito calmo, nem parecia que tinham passado por aquela turbulência toda aquela chuva, todo aquele vento, tudo mais. E essa é a maior lição que eles puderam ver do poder de Deus sobre a criação, sobre todos os elementos da natureza, sobre tudo que existe. Eles já tinham visto Jesus curar, eles já tinham visto Jesus ensinar sobre o reino de Deus e agora eles estavam vendo Jesus cuidando e dominando e controlando todos os elementos da natureza. Isso foi fantástico de ver, mas você sabe que depois Jesus deixou um recadinho para eles. Jesus disse assim, ó, lá no versículo 40.
Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Pois é, às vezes a gente fala assim, se eu estivesse lá com Jesus, eu não ia ter medo, eu ia ter fé e eu ia fazer um monte de coisa. Na verdade, a gente é igual aos discípulos, né? Às vezes a gente tem aquela dificuldade na escola, aquele problema na família, aquela coisa, e muitas vezes a gente não tem fé. A gente precisa ter fé. E aí vocês viram que eles pediram ajuda para quem? Para Jesus. Era Jesus que estava no barco com eles, né? E aí eles ficaram assim, com muito temor. A Bíblia diz no versículo 41 que eles falavam uns para os outros assim, quem é este que até o vento e o mar obedecem a ele? Gente, ele é poderoso. Jesus é poderoso sobre tudo, sobre tudo. Vocês estão entendendo? E essa lição, ela é muito legal. Ela ensina pra gente um monte de coisas. Vamos ver o que a gente pode aprender com essa lição? Essa lição, ela diz assim, que a gente pode ter medo e a gente também pode passar por aflições, mesmo quando Jesus está na nossa vida. Sabe, tem um monte de gente por aí que fala assim, se você aceitar Jesus, todos os seus problemas estarão resolvidos. Nunca mais você vai ter isso, nunca mais você vai ter aquilo. Não é isso que a Bíblia está dizendo pra gente. Olha, os discípulos estavam com Jesus dentro do barco e mesmo assim eles passaram por essa situação, porque Jesus queria ensinar para eles, queria dizer para eles que eles precisam ter fé, que eles precisam acreditar, tá bom? Então, a gente consegue aprender com essa lição que Jesus, ele pode estar conosco todo o tempo e isso não nos impede de ter problemas ou dificuldades, tá bom? A segunda lição que a gente pode aprender é que Jesus tem poder sobre toda a criação, mesmo quando a situação parece assim impossível. Imagina aquele barco pequenininho, simples, sendo cheio de água, com a onda levando para lá e para cá. O que acontece? Parece um negócio impossível, eles já estavam desesperados. E aí, eles achavam que ia morrer. Na verdade, Deus estava no controle. Ele queria ensinar isso para os discípulos e deixar essa mensagem para a gente, de que a gente precisa acreditar, porque Ele tem o poder sobre tudo. A outra lição também que a gente pode aprender é que nós precisamos pedir ajuda a Jesus em qualquer momento e em qualquer situação. Sabe, tem hora que a gente pensa assim, Jesus não vai entrar nessa história, é tudo tão difícil, é tudo tão grande, ou é tudo tão complicado, ou esse negócio é simples demais, Jesus não vai me ajudar a ir ali na padaria, eu não preciso nem pedir para Deus me proteger de ir ali na padaria na esquina. Olha, Jesus, ele pode tudo, em todas as coisas, né? Aqui a gente tem o desenho que lembra daquela história da menina que estava morta, e aí foram chamar Jesus para curar a menina. Ela não estava morta? Por que foram chamar Jesus? Eles acreditaram que em qualquer situação Jesus poderia fazer isso. E aí Jesus ressuscitou a menina, porque era da vontade dele fazer isso. Ele deixou essas mensagens e essas lições pra gente, né? Uma outra lição que também a gente pode aprender é que Jesus nos ama e ele cuida de nós, mesmo no meio do perigo. Às vezes a gente pensa assim, fala, gente, mas acho que Deus esqueceu de mim. Jesus não está lembrando de mim nesse momento. Ele lembra sim, olha o que ele passou. Ele sofreu a morte de cruz, que era a pior morte daquela situação. Era uma morte que era dada somente aos piores bandidos que a gente tinha na época. E Jesus, ele passou por isso. Ele também passou por dificuldades, ele também passou por aflição. Ele apanhou, ele sofreu e ele não desistiu, porque ele nos amou, desde o começo até esse momento difícil. Então, toda vez que a gente pensar que a gente não tem solução para o problema, a gente vai lembrar que Jesus nos ama e que ele vai cuidar da gente, mesmo no meio do perigo. E aí a gente tem mais uma lição, que nós devemos sempre acreditar em Jesus, independente do medo.
e também do perigo. Ele prometeu estar conosco. Ele falou para os discípulos e para as pessoas que viram ele ressuscitando, quando ele estava indo já para o céu se encontrar com Deus, ele deixou uma promessa que ele nunca ia nos abandonar, né? Então a gente tem que acreditar. Às vezes vai dar aquele medinho, pode acontecer, mas aí a gente vai, lembrar que se a gente está com Jesus, a gente não precisa ter medo, não é verdade? Vamos lá? E agora eu queria deixar com vocês, então, 2 versículos que eu amo tanto na Bíblia. Eles confortam o meu coração quando às vezes eu também tenho medo. Um deles é esse daqui, olha. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Esse mim é Jesus. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando a gente achar que a coisa está muito difícil, a gente lembra que Jesus ressuscitou, que ele venceu, que ele trouxe perdão para os nossos pecados. E não tem nada que vai tirar isso da nossa vida, porque isso vem de Deus. É ele que deu pra gente. E o outro é: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é uma bênção a gente saber que Deus está com a gente o tempo todo? Era essa mensagem. Olha que lindo, olha que mensagem linda que Deus passou para aqueles discípulos e para nós hoje também, né? Então vamos guardar isso no nosso coração, vamos contar isso para os nossos parentes, para os nossos familiares. A gente não pode abraçar, mas a gente pode mandar a palavra de Deus para eles, né? Através de uma mensagem, do WhatsApp, de um telefonema. E nós vamos entregar esse medo para Jesus. A gente vai sempre colocar nas mãos dele o que a gente sente, tá bom? E aí esse medo ele vai embora, porque quando Jesus chega, a gente fica confiante e fica mais seguro, tá bom? Então é isso. Vamos orar, crianças? Fecha os olhinhos, abaixa a cabeça. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor pelas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem o controle de tudo. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor controla todas as coisas e o Senhor também nos ama. Te pedimos, Pai, que abençoe as crianças que estão assistindo, Pai, as familiares, que essa mensagem possa estar no nosso coração. E todas as vezes, Pai, que nós sentirmos medo, que nós possamos lembrar dessa mensagem, Pai, e pedir ajuda a Ti. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Crianças, então, até domingo que vem, com uma nova história, com a mensagem, com a palavra de Deus, e aí orando e pedindo a ajuda de Deus para que a gente passe por mais essa situação e logo a gente possa estar junto, tá bom? Beijo para vocês, amo estar aqui, viu? Deus abençoe.